Se você quer aprender a inserir a data atual em uma célula no Excel, criar alertas de vencimentos ou até mesmo calcular a idade aí nas suas planilhas, então saiba que tudo isso pode ser feito usando a função Hoje. Eu sou Hermes Santos do site excelwiz.com.br e nesse vídeo eu vou te apresentar a função Hoje desde o seu uso mais básico através de exemplos super práticos. Vamos nessa? Bom, então antes de começar, a função Hoje faz exatamente aquilo que o nome dela indica, ou seja, ela retorna a data de hoje. A sintaxe dessa função é a mais simples possível, ou seja, ela não possui nenhum argumento. Isso significa que sempre que você precisar inserir a data de hoje no Excel, basta inserir a seguinte fórmula, igual hoje, abre e fecha parênteses. E aí você pode formatar o valor retornado pela função Hoje em qualquer formato de data, conforme você desejar. Algumas coisas que você deve saber sobre a função Hoje no Excel. O primeiro é que a função Hoje ela é uma função volátil, o que significa que ela sempre vai se atualizar continuamente sempre que a planilha for aberta ou alterada. Outro ponto importante é que se a função Hoje não estiver sendo atualizada automaticamente, então provavelmente é que o recálculo automático ele está desativado aí na sua pasta de trabalho. E para você ativá-lo novamente, basta acessar a guia Fórmulas, Opções de Cálculo e selecionar aqui a opção Automático. E por fim, um último detalhe é que se você precisa inserir a data e a hora atuais em uma célula no Excel, então eu recomendo que você utilize a função Agora em vez da função Hoje. Então, como você pode notar, o principal objetivo da função Hoje no Excel é simplesmente retornar a data de hoje. Além disso, você pode usar essa função combinada com outras funções para executar cálculos mais complexos com base na data atual. Então vamos conferir alguns exemplos práticos para você entender melhor. Exemplo número 1. Somar e subtrair dias a partir da data de hoje. Então nesse primeiro exemplo, se você precisar somar ou subtrair um número específico de dias a partir da data atual, então basta usar a fórmula matemática simples de adição ou subtração respectivamente. Por exemplo, para você somar 15 dias à data de hoje, então basta usar a fórmula igual hoje, abre e fecha parênteses, mais 15. Por outro lado, para você subtrair 15 dias da data atual, então basta usar a fórmula igual hoje, abre e fecha parênteses, menos 15. Se você deseja, por exemplo, excluir os fins de semana aí do seu cálculo, ou seja, eliminar o sábado e domingo, então basta alinhar a função Hoje com a função Dia de Trabalho, que trata apenas de dias da semana. Por exemplo, para você somar 15 dias úteis à data de hoje, então basta usar a seguinte fórmula, igual dia de trabalho, abre parênteses, aí você coloca a função Hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, 15 e fecha parênteses. E aí, por outro lado, se você deseja subtrair os 15 dias úteis a partir da data de hoje, basta você usar a fórmula e aí você subtrai no final os 15 dias. Exemplo número 2. Calculando quantos dias faltam ou quantos dias já se passaram. Você também pode usar a função Hoje no Excel para calcular quantos dias faltam ou quantos dias já se passaram a partir de uma determinada data em relação à data de hoje. Então, nesse caso, basta calcular a data desejada subtraindo pela função Hoje da seguinte maneira: data menos hoje. A data você pode fornecer diretamente a partir de uma fórmula no formato que o Excel possa entender, ou usando a função data, ou uma referência de célula que contém a data. Por exemplo, para você descobrir quantos dias faltam para 25 de dezembro de 2020, então use uma das seguintes fórmulas. Igual, nesse caso, A2 menos hoje. Ou você pode também usar igual, data, e aí você insere uma data, separando ano, mês e dia, menos, e aí você subtrai pela função Hoje. E uma terceira opção é você simplesmente inserir a data entre aspas, e aí você subtrai pela função Hoje. Por outro lado, se você deseja calcular quantos dias já se passaram desde uma determinada data, então basta você subtrair a data de hoje pela data já passada. Nesse caso, a fórmula vai ficar conforme está sendo mostrado aí na tela. Por exemplo, para você descobrir quantos dias já se passaram desde o dia 1º de janeiro de 2020,
Então basta você usar uma das seguintes fórmulas: igual hoje menos uma célula que contém a data. Um segundo exemplo é você usar a função data, inserindo a respectiva data e depois subtraindo pela função hoje. Ou você pode também usar aqui a função hoje menos a data entre aspas. Como uma dica extra, caso o resultado não seja exibido corretamente, eu recomendo que você aplique aí o formato geral na célula que contém a fórmula. Exemplo número 3, calculando a idade no Excel. Nesse terceiro exemplo, se você precisa calcular a idade no Excel com base em uma data de nascimento, então a função hoje também pode te ajudar. Eu tenho aqui nesse exemplo a data de nascimento de algumas pessoas e eu quero calcular suas idades com base na data atual. Nesse caso, eu preciso usar a função hoje junto com a função int para retornar um valor inteiro. Então a minha fórmula vai ficar da seguinte maneira: igual int, abre parênteses duas vezes, aí eu insiro a função hoje e subtraio pela data de nascimento. Em seguida, eu fecho parênteses uma vez e divido o resultado por 365,25. Eu fecho parênteses mais uma vez e teclo Enter para finalizar. Então, nesse exemplo, a função int ela vai basicamente retornar um valor inteiro para o nosso cálculo, e aí eu subtraio a data de hoje com a data de nascimento, e o resultado dessa subtração deverá ser dividido por 365,25, onde o 365 representa a quantidade de dias do ano e o 0,25 vai representar os anos bissextos. Exemplo número 4, calculando o prazo de vencimento. Você também pode usar a função hoje para calcular prazos de vencimento. Esse tipo de fórmula ele é bem comum em planilhas de fluxo de caixas, contas a pagar e receber, entre outros casos onde você precisa administrar vencimentos. Então observe aqui que eu tenho uma lista com algumas despesas com as suas respectivas datas de vencimento. Nesse caso eu posso usar a função hoje junto com a função C para mostrar quais contas estão vencidas e quais estão a vencer. Então a minha fórmula vai ficar da seguinte maneira: igual C. Então, se a data de vencimento for menor do que a data de hoje, ponto e vírgula, então o Excel deverá retornar a descrição vencido. Caso contrário, então o Excel deverá retornar a descrição a vencer. E aí eu fecho parênteses e teclo Enter para finalizar. Exemplo número 5, função hoje com validação de dados. Outro exemplo de uso da função hoje no Excel é a possibilidade de criar uma regra de validação de dados para uma data. Então, suponha que você deseja criar uma regra que permita inserir em uma célula apenas uma data dentro dos próximos 30 dias. Neste caso, nós podemos usar uma validação de dados com uma fórmula personalizada baseada nas funções e hoje. Então eu tenho aqui uma pequena lista com algumas tarefas para serem agendadas. Porém, eu quero limitar a inserção de uma data dentro dos próximos 30 dias. Ou seja, a data que eu colocar aqui, ela não pode ser maior do que os próximos 30 dias. Isso tudo baseado na data de hoje. Então, primeiro eu vou selecionar as células que vão receber as datas. Depois eu vou acessar aqui a guia Dados, Validação de Dados. Aqui na caixa de diálogo de validação de dados, eu vou selecionar a opção Permitir Personalizado e aqui nesse campo eu vou inserir a seguinte fórmula. Então, ao usar essa fórmula, se eu tentar inserir uma data que não esteja dentro dos próximos 30 dias, eu vou receber um erro, pois o Excel ele vai acionar a regra de validação de dados. Aqui nesse caso, a função hoje ela vai retornar a data de hoje e será recalculada dia após dia. Por outro lado, a função e ela vai retornar verdadeiro somente quando as duas expressões retornarem verdadeiro. Nesse caso, eu preciso testar duas condições. Primeiro, se o valor que eu inseri na célula B2 ele é maior ou igual a hoje. Depois, eu quero que o Excel verifique se o valor que eu inseri lá na célula B2 ele é menor ou igual a hoje mais 30. E aí, se ambas as expressões lógicas retornarem verdadeiro, a função e ela vai retornar verdadeiro e a validação de dados ela vai ser bem sucedida.
Se qualquer uma dessas lógicas retornar falso, a validação de dados ela vai falhar e o usuário ele não vai conseguir inserir uma data. E aí, para finalizar, eu clico em OK. Então, fazendo os testes, vai ficar da seguinte maneira. Então essa foi a dica de hoje. Comente aí abaixo se você já conhecia esses usos para a função hoje no Excel. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!